Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahur Etion HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashah Pinchas, nós vamos ler no livro de Bamidbar, Números, capítulo 27, Pasuk, versículo 1. Amém? Diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor, contra o Eterno, no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Eterno. Só até aí, queridos. Queridos amados, nós vemos aqui as filhas de Zelofeade requerendo, diante de Moisés, herança na terra de Israel. Eles estavam no deserto, ainda não tinham entrado em Canaã. E elas, mulheres virtuosas, elas estavam olhando lá para a terra prometida. Ao contrário do povo, que naquela época estava querendo voltar para o Egito. Então você vejam bem, irmãos, aquela maré de todo mundo querendo voltar para o Egito, que está dizendo, nós aqui estamos no deserto, cada coisa errada que a gente faz leva um castigo do Eterno, então vamos voltar para o Egito. Eles estavam pensando assim, mas elas, com aquela visão do Espírito do Eterno, elas foram, nós queremos terra, lá na terra de Canaã, queremos herança também, porque naquela época só recebia herança os homens, Por exemplo, se tivesse várias filhas mulheres e nascesse um homem caçula, ele que ficava com a herança, naquela época. Então, o pai dela não teve filho homem. Então, elas estão dizendo que nosso pai não teve filhos, então nós queremos também ter herança junto com a família de nosso pai. Então, Moisés recebe aquele pedido e Moisés vai consultar o Eterno. No final, o Eterno diz que elas têm razão, elas vão receber herança. Amém? E o Eterno cria uma lei segundo a qual aquele que não tivesse deixado filhos, homens, a herança ficaria para as filhas. Amém? Mas de qualquer forma, meus irmãos, há perguntas aqui importantes. Por que elas, no versículo 3, disseram para Moisés: Nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que participaram do grupo de Coré. Então, por que eles fizeram isso? É uma pergunta. Vocês se lembram que no grupo de Coré foi uma rebelião de Coré, Datã e Abirão, que fizeram uma rebelião questionando Moisés e a liderança de Moisés e Arão. E o Eterno fez que a terra se abrisse e engolisse as famílias de Datã e Abirão e boa parte da família de Coré. Mas os filhos dele não foram engolidos pela terra, porque eram fiéis. Amém? Mas as demais famílias que foram nessa rebelião também foram punidas pelo Eterno. Amém? Mas por que elas falaram isso aqui nesse momento? Isso não tinha muito a ver, Ponto. Outro ponto, por que Moisés não decidiu ali, mas teve que consultar o Eterno? Por que ele passou para o Eterno? Então isso é que é importante, meus irmãos. Então, irmãos, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver, irmãos, que hoje em dia, a sociedade hoje, ela vive muito com a prática, e a gente vê muitos crimes nesse sentido, crimes de suborno, crimes
de suborno, ou seja, alguém que suborna, é um crime que não é um crime assim que a gente possa falar de uma maneira. Existe essa tipificação, né, no Código Penal, mas eu estou falando não é só desse tipo de suborno, não. Eu estou falando do suborno, meus irmãos, que aquela pessoa chega, né, e elogia o outro para ter alguma vantagem, né? Às vezes numa situação ele que precisa, sabe que aquele outro vai decidir sobre a vida dele, elogia, né? Faz um favor, presta um favor. Isso também é uma maneira de subornar. E a própria vontade nossa, quando nós não queremos ver a verdade, também ela está subornando a nós. Nós estamos sendo subornados, deixamos de ser subornados por essa vontade indevida, né? Por exemplo, a lógica é que a pessoa não deve fumar, mas muita gente fuma. Por quê? Porque fica subornado pela sua vontade. Amém? É como se aquele diz, não, a vontade domina sobre aquela pessoa. Então, queridos, nós vemos aqui que por que as filhas de Zelofeade falaram, olha, nosso pai não participou da revolta de Coré. Então, o que acontece? Acontece que Moisés, a revolta de Coré foi questionar a liderança de Moisés. E elas chegaram dizendo assim, nosso pai não participou. Então, dessa maneira, elas falaram, nosso pai não questionou sua liderança, Moisés. Nós confiamos sempre na sua liderança. Então, Moisés se sentiu, né, como se fosse subornado, né, irmãos? Ele não se sentiu imparcial para decidir. Então, quero dizer assim, como tem juízes honestos, por exemplo, tem casos, né, não estou falando no Brasil, estou falando de uma maneira em geral no mundo, de juízes que na hora antes de entrar na audiência, né, de saber os casos, ver as pessoas na audiência, foram ajudados assim, né, ao acaso por alguém, e quando chega na audiência, vi aquela pessoa ali eu conheço, me ajudou. Então, o juiz correto, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, eu estou impedido de julgar esse caso, vou passar para outro. Amém? Então é a situação que o nosso rabino, Moisés, ele diz, devido a esse mini elogio que as filhas de Zelofeade fizeram para mim, eu me sinto impedido de julgar, porque eu estou achando que elas têm razão, mas eu posso estar sendo meio subornado pela palavra que elas deram. Então, Moisés chega assim, vou passar para outro juiz que é o Eterno. Então, Moisés fez isso, eu estou impedido de julgar, vou consultar o Eterno. E aí, meus irmãos, nós vemos essa lição que a Torá nos dá, né? Na entrelinha, você vê que elas chegaram e disseram assim, olha, você, Moisés, nunca foi questionado pelo nosso pai, nem por nós sempre confiamos na tua liderança. Ou seja, o que estão dizendo? Nosso pai não estava entre os que se congregaram no grupo de Coré. Então, como que bom entendedor, né? A gente estava contigo, Moisés. Então, Moisés se sentiu um pouco, né, meio subornado. Então, o que ele faz? Passa a decisão para o pai. E isso daí, meus irmãos, é importante. É importante que nós possamos compreender a posição das pessoas, mas sem nos deixarmos subornar nem pela nossa própria vontade, né, irmãos? Porque um elogio é um favor, amém? E a nossa própria vontade pode nos querer enganar. Então, a palavra do Eterno, nesta noite de Shabat, é para nós termos uma visão correta das coisas. Amém? Que nós possamos também deixar-se prevalecer na nossa vida, não a nossa vontade, mas a vontade do Eterno. Porque o Eterno é bondoso, misericordioso, e Ele nos deu a Torá para o nosso bem. Amém? Quem
Por isso que Tiago fala, a Torá da liberdade. A Torá, ela é que nos dá liberdade. Então, queridos, que o Espírito do Eterno não fique, liberdade, só para concluir, liberdade no sentido da pessoa não ficar presa a um suborno, nem o suborno na nossa própria ideia, da nossa própria vontade. Amém? Então, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados. Amém? Essa é a primeira lição da Torá dessa noite. Muito interessante essa passagem. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.